tema vai ser Real Digital, a nova realidade financeira. Ele é diretor de inovação da Fenasbac. Com vocês, Rodrigo Henriques. Rodrigo, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Você está trazendo esse tema bem interessante aqui para a gente. Está todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Explica para a gente quais são as novidades, o que a gente vai esperar do futuro. Vou deixar o palco agora contigo. Obrigado, meu amigo. Primeiro, feliz demais de estar aqui. Eu trouxe uma apresentação, um PowerPoint, eu vou começar a projetá-lo para ajudar, né, a guiar essa conversa entre a gente. Espero que ele já esteja aí na tela. E acho que super importante aqui, eu acho, já está, estou vendo. Importante aqui é a gente entender mesmo essa nova realidade digital, entender como se impacta o cooperativismo de crédito. Então, eu vou rapidamente fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rodrigo, eu estou como diretor de inovação da Federação Nacional de Servidores do Banco Central. Eu coordeno o ecossistema de laboratórios de inovação financeira que está conjuntamente com o Banco Central, chamado de LIFT. A gente tem o LIFT Lab, o LIFT Learning, o LIFT Challenge. O LIFT Challenge, especificamente, está construindo o que vai ser o Real Digital, está ajudando a construir esse processo. Eu sou um apaixonado, um especialista, um estudante de sistemas adaptativos complexos. Sistemas adaptativos complexos, a cidade é um sistema adaptativo complexo, o trânsito os mercados financeiros são sistemas que você precisa aprender com eles o processo de reação, eles escalam de forma diferente. Então, todo sistema financeiro e eu sou um cooperado apaixonado pelo modelo. Assim, eu sou cooperado desde que eu me entendo por gente, eu sou um associado desde que eu me entendo por gente. A federação, bem rapidamente, para quem não conhece, a Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, a gente essa é uma instituição com 60 anos de idade, vai lá, com mais de 4.200 associados, com mais de 200 pessoas trabalhando, tentando imaginar uma sociedade melhor e, do nosso ponto de vista de sistema financeiro, do ponto de vista de regulação, porque a gente está muito atrelado, muito vinculado ao Banco Central. Mas vamos falar do Real Digital, e acho que a única pergunta que as pessoas adoram fazer logo no começo é assim, se é Bitcoin, se é stablecoin, o que é uma CBDC, o que é um Real Digital? Então, tentar juntar, né, para a gente dizer, olha, Real Digital não é uma Bitcoin, né, não é uma moeda privada emitida, né, sem um lastro de um Estado, sem uma força do Estado, mas ela é uma CBDC, porque CBDC é uma categoria, que é Central Bank Digital Currency, ou moeda digital emitida por um CBDC. Então, o que é o Real Digital, o que não é o Real Digital? O Real Digital é dinheiro que nunca foi impresso. Ele é dinheiro digital, virtual. Ele é dinheiro numa linha de código. Então, ao invés de um banco central imprimir uma nota, né, uma cédula de papel ou de plástico polímero, ou ao invés de ele cunhar uma moeda, ele faz isso de forma digital. Então, por causa disso, ele é o real. Então, quando eu digo que é o real digital é o real numa forma digital, que nunca foi impresso, ele nunca teve uma versão física dele. E isso gera características desse real digital que são super interessantes para essa economia nova. E o que ele não é? Bem, ele não é dinheiro eletrônico, ele não é um registro de um dinheiro, um registro eletrônico de um dinheiro que existe numa forma física, ele não é nenhuma dessas moedas, criptomoedas que a gente ouve falar, né? Ele não é um Bitcoin, ele não é um Ether, ele não é uma DAI, ele é essa versão digital. Então, bacana, ele é essa versão digital, mas para que ele serve e aonde, de forma geral, ele está num contexto maior?
Se a gente olhar desde 2002, 2003, o nosso sistema financeiro, né, ele vem de um processo de evolução interessantíssimo. Essa é uma das coisas que, como brasileiro, a gente tem que se orgulhar. A gente tem 2 sistemas financeiros mais modernos do mundo. Ali em 2002, 2003, a gente criou o SPB e o STR, um sistema de transferência de reserva, que possibilitou coisas impressionantes para a época, conhecidas como boleto e TED, que hoje a gente está dizendo, né, que elas não são mais interessantes 20 anos depois, ou não são, minto, tão interessantes como elas eram 20 anos depois, mas isso é um pulo muito interessante que a gente dá nessa época. De 2012 para 2013, a gente cria dinheiro eletrônico, ou e-money. O Banco Central, ele desverticaliza, ele abre, ele aumenta muito o processo de competitividade no mercado financeiro, criando as instituições de pagamento para que eu possa fazer transações e compras 100% online, para que eu possa ter um dinheiro 100% online, um dinheiro eletrônico 100% online. Que no começo, se vocês lembram, né, você precisava pagar um boleto para carregar uma conta digital dessa. Você precisava passar um cartão de débito, eventualmente, para carregar uma conta digital dessa. Mas isso já era uma disrupção do sistema financeiro. Aí a gente passa agora para 2021 PIX, que é um sistema de pagamento instantâneo super moderno, baseado nessa moeda eletrônica, nesse e-money, que, de novo, dá um pulo de revolução, e aí agora a gente vai para o real digital. Eu gosto desse slide, e eu me apropriei desse slide, eu vou mostrar o original do Banco Central, usado pelo Fábio Araújo, que é o coordenador do projeto, para lembrar que isso é uma coisa só. A gente está há mais ou menos 20 anos fazendo uma coisa só, que é a modernização do sistema financeiro nacional. Esse é o slide que o Fábio usa, eu estou usando aqui num Ctrl+C, Ctrl+V literal, aonde essas fases são muito importantes. Então, você olha que, primeiro, gera uma integridade do sistema financeiro, né? Eu consigo enxergar ele como um todo, né? Os bancos fazem as transações interbancárias de alto volume no STR, no Sistema de Transferência de Reserva, e eu consigo começar a fazer essa ideia de pagamentos mais inteligentes, mais rápidos. TED, a nossa TED hoje é considerada em alguns lugares pagamento instantâneo, o que a gente faz. A gente não chama de pagamento, mas a TED é em alguns lugares chamado de pagamento instantâneo. E aí eu vou gerando, primeiro, integridade do sistema, depois uma flexibilidade do sistema. Mais instituições financeiras vão participar disso. Eu abro para as famosas fintechs, que a gente vai categorizar de forma geral como instituições de pagamento, sociedade de crédito direto, ou sociedade de empréstimo entre pessoas. Mas eu abro e eu tenho uma criação gigante de fintechs de 2013 para cá. E aí eu trago instantaneidade em 2020, mas agora, e essa é uma questão chave, eu trago programabilidade para os pagamentos. Então, qual é o grande pulo do real digital? Eu passo a ter pagamentos inteligentes com uma moeda digital nativa. Então, como é uma moeda digital, como ela é uma linha de código, como ela já nasceu nesse mundo novo, ela é usada para que eu possa fazer, por exemplo, o que está sendo chamado de contratos inteligentes ou smart contracts, que são pagamentos com condicionais. E o jeito talvez mais fácil de explicar isso é que quando eu vou fazer uma troca de algo de valor, por exemplo, quando eu vou fazer uma compra ou uma venda de um imóvel, de um carro, ou uma negociação grande de uma compra de uma mercadoria, eu gostaria de ter seguranças adicionais e condicionalidades nesse pagamento do como o meu dinheiro só é transferido para o outro lado quando a mercadoria chegar do meu lado. Então, essa ideia chamada de DVP, Delivery versus Pagamento, ou entrega versus pagamento, no mundo de hoje, no mundo moderno de hoje, você consegue escrever um programa chamado Smart Contract, atrelar uma moeda digital a esse programa, o nosso real digital vai servir para isso, e garantir que essas coisas aconteçam ao mesmo tempo, ou como é chamado, de forma atômica. Então, a transação só acontece quando os dois lados estão prontos. A transação só acontece quando, de um lado do contrato, esse contrato diz recebi a moeda digital, recebi o real digital, e ele fica esperando o outro lado do contrato, dizendo está aqui a titularidade do carro. Está aqui o token que representa a titularidade desse carro.
E o que a gente está fazendo agora, ou ajudando a fazer, ajudando a pensar, é como é que se cria esse novo sistema de pagamentos inteligentes usando o real digital. Esse é um outro slide que tem sido coberto ou mostrado de forma pública, dizendo, olha, a gente já tem os sistemas tradicionais à esquerda, o STR e o STI. Tradicionais é ótimo, SPI é o sistema de pagamento instantâneo que suporta o Pix desde 2020. A gente está falando que tradicional tem 2 anos, só para ter ideia. Mas eu já tenho esses sistemas que a gente já se acostumou, mas do outro lado, bem à direita desse slide, eu tenho o que está chamando de Web3, eu tenho o que está sendo chamado de finanças descentralizadas. Eu tenho, né, um grupo novo de pessoas na sociedade tokenizando, envelopando digitalmente, por exemplo, ativos financeiros clássicos ou produtos financeiros clássicos, como precatório, né? E eu envelopo digitalmente num token, e a partir desse momento que isso está num token, eu posso botar num contrato inteligente, eu posso botar numa blockchain e negociar de forma muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais inclusiva, inclusive. Porque quando eu digitalizo, e essa é uma coisa super importante de a gente entender, quando eu digitalizo algo, eu ganho muita eficiência e eu posso, por exemplo, fracionar esse produto financeiro. Eu posso pegar um precatório de 60 mil, de 100 mil ou de 300 mil reais e fracionar em parcelas, em 10 mil parcelas de 300 reais. E aí as pessoas passam a ter acesso com 300 reais é um investimento que antes só se você tivesse 300 mil. Então, repara, eu tenho do lado direito um processo de descentralização, de criação de valor no mundo digital muito grande, muito novo, e eu preciso conectar esses dois mundos. Então, eu preciso ter, no meio do caminho, uma camada, que a gente vai chamar de camada de liquidação, ou melhor, eu preciso ter uma moeda digital para fazer isso, e eu preciso ter uma camada onde esses ativos tokenizados, essa nova forma de expressar esses ativos, também possam se encontrar. Então, acho que esse é o grande desenho, esse é o grande pulo que a gente está dando. Aonde isso nasce? E isso é super importante dizer como é que está sendo criado. Isso nasce de um ecossistema de laboratórios de inovação financeira que toda cooperativa de crédito ou deveria estar envolvido num ou deveria ter seu próprio, de alguma forma. Então, o do Banco Central, o que a gente ajudou a desenhar com o Banco Central, ele chama Lift, ele tem um ecossistema inteiro por trás dele, ele tem o Lift Lab, que é o laboratório original de 2018, que a gente vem tratando, vinculado às diretrizes da agenda BC-RECH, competitividade do mercado financeiro, transparência, inclusão, educação financeira e sustentabilidade financeira, a gente tem tratado de projetos que causam esse impacto positivo na sociedade desde 2018. De 2019, de 2020 para cá, a gente tem trabalhado o Lift Learning, que é um projeto onde a gente traz alunos, professores, pesquisadores da faculdade para ter experiências reais na solução desses problemas, dessas questões de inovação, desses desafios de inovação do sistema financeiro. E o mais novo dos laboratórios que fazem aceleração é o Challenge, com a criação do real digital. Então, esse é o mais novo de todos, que a gente está rodando agora. Fora isso, a gente tem encontros, eventos, revista. Então, você constrói um ecossistema de inovação que dá suporte a todas essas discussões profundas de que sociedade digital a gente está criando, que seja justa para todos e impacte todo mundo. É um super orgulho a gente ter recebido o prêmio em 2019 em Singapura como o laboratório de inovação de regulador mais inovador do mundo. À direita, quem está aí, o Aristides Cavalcante, que é um dos coordenadores do Banco Central. Você tem o Aristides Cavalcante, você tem o André Siqueira, você tem o Fábio Araújo. Normalmente, quando a gente fala, é sempre bom lembrar que a gente é ponta de iceberg, ou ponta de lança. A gente está representando, mesmo na posição de coordenação, um grupo enorme de pessoas aqui que têm se dedicado e feito esse trabalho. Então, mas é um super orgulho para a gente estar nesse processo agora que está criando o Real Digital, com esse objetivo de avaliar essa
troca de entrega versus pagamento. Então, né, você me entrega a versão digital do ativo e eu te entrego um pagamento digital. O PVP, que é pagamento versus pagamento, ou câmbio, ou remessa, ou remittance. Quer dizer, quando eu precisar mandar, quando algum brasileiro, a gente tem um projeto exatamente assim, algum brasileiro quer mandar dinheiro para alguém na Colômbia, como é que isso vai acontecer num real digital com eventual um peso digital colombiano, mas pode ser para os Estados Unidos, pode ser para a Europa, pode ser para a Ásia, para a China. A ideia de pagamento versus pagamento no mundo digital. A ideia de internet das coisas, quer dizer, como é que o dinheiro digital interage com coisas que têm carteiras digitais e funcionam como intermediários desse nosso processo financeiro. A gente tem um projeto de armário inteligente, por exemplo, né, que você manda dinheiro para o armário e quando você chega lá, destrava o armário, só aí, quando você abre o armário, é que o dinheiro vai para quem botou o produto. Então, tem um conjunto de projetos muito interessantes, inclusive junto com a Febraban, inclusive junto com Visa, Itaú, né, a Aave, o mercado Bitcoin. Repara, né, você tem aqui representantes desse mundo de 100% digital, desse mundo onde o dinheiro digital parece uma premissa dada. O mercado Bitcoin é um deles, a Aave é um deles, mas se você tem outros parceiros por trás também, e a gente super orgulhoso de fazer esse processo junto com esses 9 projetos. Se você quer conhecer um pouco mais desses 9 projetos, é simples, o nome liftchallenge.com.br. Então, se você for agora em liftchallenge.com.br, esses projetos estão lá, eles têm uma explicação desses, e pode acompanhar a Fenasbat, o Banco Central, nessas falas, nesses canais, e eu queria expandir só um pouco a ideia. Quer dizer, a gente gostou tanto de fazer laboratórios de inovação com o Banco Central nos últimos 5 anos, que a Fenasbat agora tem o seu próprio laboratório, tem a sua própria aceleração, chamada Next. A gente está acelerando 8 projetos interessantíssimos, vários deles com criação de moedas digitais, ou stablecoins, ou liquidity pools, ou NFTs, fracionadores de NFTs. Tem muita coisa bacana aqui, e, obviamente, com uma pegada de impacto social, de entender cidadania financeira, gestão financeira, educação financeira nesse pacote. Então, é mais um reforço de que todas as cooperativas de crédito devem se envolver em programas como esse, com parceiros de alto nível, para que você possa, num processo de inovação aberta, num processo de discussão de como será o futuro financeiro, poder ajudar a construção desse futuro financeiro. Acho que a gente acredita piamente que o real digital é uma realidade financeira nova, num pacote maior de open finance, de cooperativismo cada vez mais atuante, de inclusão das pessoas cada vez mais forte. Lembrando que esses últimos movimentos, o Pix, por exemplo, fez com que 40 milhões de pessoas fizessem transação digital instantânea que nunca tinham feito antes. O Pix aumentou, acabou de sair esse dado, de Pix para cá, a gente teve aumento de mais de 16 milhões de registros de CPFs, mais de 16 milhões de pessoas que entraram no sistema financeiro e passaram a usar o sistema financeiro de uma forma melhor, e a gente tem certeza que o real digital faz parte desse cenário. Eu sei que eu devo ter falado rápido, mas é empolgação, animação, paixão pelo que a gente está fazendo, e aí eu vou voltar aqui para a gente poder conversar esses minutos finais, sabendo que o próximo é o Harold. Que honra, Harold Espínola, poder falar antes de você. Rodrigão, obrigado. O problema é que a gente está no final aqui, a gente tem perguntas aqui para fazer para você. No topo do topo, a gente chegou no limite. Eu quero assim agradecer muito a tua participação aqui, você foi excelente. A gente está falando de um sistema real digital que acredito que é o futuro. Pelo que a gente viu, como você falou, na tua empolgação, na tua ânsia de falar, a gente vê que você está muito envolvido com o tema. E eu acredito que isso realmente é o futuro. A gente está com uma grande possibilidade do futuro. Vamos depois explorar bem mais isso. Acho que isso dá uma excelente matéria aqui para a revista Mundo Cop. Acho que a gente pode colocar isso como um tema principal. Vamos falar isso mais a respeito.
Infelizmente, o nosso tempo aqui, ó, você vê o nosso cronômetro zerado. Vou ter que passar para o Harold agora na sequência. Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Sucesso nesse novo Real Digital. Estamos torcendo aqui para que tudo dê certo. Rodrigão, obrigado. Estou demais com vocês, Mundo Cop. Obrigado pela oportunidade. Vocês são parceiros nossos em outros momentos. Prazer estar aqui. Harold, feliz de estar aqui com você também.